Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Quem está aqui é do período que eu estive celebrando, estive presente no Shalom de Fátima, naquele outro larguinho daqui. A menor parte, porque a maior parte todo me conhece. Quem não me conhecia, levanta o braço. A maior parte, ó. Muito prazer, é uma alegria conhecê-los. É uma alegria grande conhecê-los. E fico muito feliz também. Vocês estão me ouvindo bem? Fico muito feliz também em ver a obra crescendo, né? Realmente a estrutura aqui, esse Shalom é muito amplo, muito bonito, muito maior, né? Nós temos condições de fazer as missas, fazer os eventos com muito mais pessoas, evangelizar mais, levar mais a palavra de Deus a tantas pessoas, né? Então uma salva para o Senhor Jesus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Então nós estamos vivendo este mês de setembro, que é o mês da Bíblia. É o mês que a Igreja do Brasil, de maneira particular, dedica a Bíblia, para que nós possamos refletir, para que nós possamos rezar, para que nós possamos partilhar as maravilhas que Deus opera nas nossas vidas, na vida da comunidade, através da sua santa palavra, né? Nós sabemos que a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz. É como uma faca de dois gumes, que entra no coração e divide as intenções do coração, o que não é bom para um lado e o que é bom para o outro lado. A Bíblia ela tem esse poder de transformar a nossa vida. Então nós não podemos nos aproximar da Bíblia, e isso é um risco que nós corremos em muitos seminários, em muitas catequeses, em muitas aulas de Bíblia, de olhar a Bíblia só como um livro histórico, um livro científico, um livro que a gente tem que ler só com a razão. De maneira alguma, a Bíblia dessa forma não será compreendida na sua profundidade. Se você quiser ler a Bíblia só com a sua inteligência, simplesmente com o seu intelecto humano, você não vai conseguir entender, compreender, viver a riqueza da Bíblia. Porque a Bíblia é uma palavra viva e eficaz. A Bíblia é a palavra de Deus. Foi escrita por homens, é verdade, mas é toda inspirada por quem? Está fraco, parece que vocês não acreditam nisso. A Bíblia é toda inspirada por Deus. Isso, gente. Ainda que muitos digam que não, ainda que a gente ouça na televisão, a gente ouça de professores, a gente ouça na propaganda que a Bíblia não é a palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso. Não se deixe vencer. O que é isso? Quer dizer que a televisão é mais forte do que a nossa palavra? De jeito nenhum. Então eu quero falar para vocês primeiro da minha experiência. Nós vamos ter dois momentos. O primeiro momento eu vou partilhar com vocês um pouco do meu testemunho de vida e um pouco focado na Bíblia e na minha história de vida. E no segundo momento nós vamos ter uma oração de cura interior. A partir da visão bíblica, nós vamos nos recordar também de tantos e tantos momentos que o nosso Senhor Jesus passou por este mundo curando e realizando milagres e prodígios. Porque o nosso Deus vivo, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, que nasceu no ventre da Virgem Maria, ele passou por este mundo pregando
e operando prodígios. Nós temos que ter muita fé nisso, porque se você não acredita que o seu Deus, que é vivo, passou por este mundo curando e manifestando os seus prodígios, você fica bloqueado, parado, não vai para frente. Vive uma fé muito superficial. Nós precisamos acreditar nesse Deus vivo. Então eu ia fazer agora a primeira parte, eu ia fazer assim. Eu ia começar a perguntar para vocês quais os momentos da história de Jesus, principalmente relatados nos 4 evangelhos, que você se lembra que Jesus operou uma cura, um milagre. Qual foi o momento? Eu vou dar 20 segundos, a gente vai ficar em silêncio. Se você tiver sua Bíblia, pegue, tá bom? E dê uma olhadinha. E depois 3 pessoas vão partilhar comigo momentos em que Jesus passou por este mundo fazendo seus prodígios, operando seus milagres. Você vai dizer: padre, eu quero dizer uma passagem aqui do Evangelho. E você vai se levantar e vai dizer, não sei se tem um microfone ou se a pessoa vem aqui ou fala de lá, como é que você acha melhor, Sérgio? Falem de onde vocês estiverem, tá bom? Se ficar muito baixo, eu convido a vir aqui, tá bom? Eu vou dar 20 segundos para você ver, pensar no momento em que Jesus curou, no momento em que Jesus realizou um milagre. Quem é que quer mencionar o momento em que Jesus curou? Fica de pé. Testemunhar de pé. Nossa fé, a gente vive de pé. Em Marcos 3, do 1 ao 8. 1 ao 6, ele curou o homem da mão seca. Marcos 3. 1 ao 6. Marcos 3, de 1 ao 6. Jesus curou o homem da mão seca. É um relato evangélico, é um relato histórico. Isso aconteceu. Isso não é história de carochinha. Isso aconteceu. Jesus curou o homem da mão seca. Outro. Mateus 14. Mateus 14, diga o que ele fez. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava brincando com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs a servir. Amém. Então Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Jesus pegou ela pela mão e a febre passou. Outra cura que Jesus operou. Lucas 4. Lucas 4, qual é a passagem? Venha cá. O microfone. A cura do... Ninguém está ouvindo. Você está tirando o microfone. Lucas 4. Sim. É o processo, cura do processo. Sim, leiam uma parte. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo e expulsou em alta voz. Jesus expulsou o homem possesso e ele gritou em alta voz. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela opera, assim como ela operou na vida destes homens e destas mulheres, ela opera na tua vida e na minha vida hoje. Hoje, Jesus vivo, ressuscitado, vencedor da morte, cura hoje. Amém? Meu testemunho de vida. Eu, por muitos anos, nasci numa família católica, por muitos e muitos anos, desde os 13, 14 anos, até os 22 anos, né? Quase 8 anos, passei um período longo da minha vida, bem afastado de Deus, fazendo tudo aquilo que você vê aí hoje, em todo canto, né? Vivia nas festas, vivia nos forrós, vivia nas baladas, vivia bebendo, e cheguei até a experimentar droga. Experimentei a maconha. Mas chegou o dia
em que Deus olhou do céu e viu: este aí não pode continuar assim. Então, num carnaval, vejam bem, num carnaval em Recife, porque eu queria um carnaval mais quente, eu queria um carnaval mais cheio de folia, eu fui lá para Recife. E lá, no último dia do carnaval, eu amanheci na calçada lá da cidade, morto, tomado pela folia, tomado pela bebida, tomado pela farra, tomado pelo pecado. E naquele momento, Deus ouviu o meu clamor. Eu acordei porque o pessoal da limpeza pública me acordou. Estavam limpando a calçada do carnaval. E eu fiquei no estado que eu fui preciso me internar numa clínica psiquiátrica. Eu estava totalmente transtornado, alucinado, de tanta farra, de tanto pecado. Quando eu saí da clínica, eu entrei numa depressão profunda em casa. Uma depressão que me colocou na porta da morte. Eu fiz uma carta de despedida aos meus pais, tentando tirar a culpa deles. Eu peguei um revólver. No dia anterior, minha mãe, que é muito católica, tinha me dado um texto. Texto nada mais é, gente, do que o relato das estações da vida de Jesus, intercalados por um perfume maravilhoso, que é o perfume da Ave Maria. Enquanto você vai meditando o texto, a vida de Jesus, você vai cantando, louvando a Deus com os louvores de Maria. Isso é que é o texto. Para não cair na balela de dizer que não pode rezar o texto, porque o texto é uma coisa assim muito mariana, o certo é a palavra de Deus. O texto é a palavra de Deus. E eu peguei um texto na mão e o revólver na outra, e tome fazer força para o revólver disparar no meu ouvido. Só que Nossa Senhora já tinha colocado a mão no gatilho. Ela é terna, é uma mulher frágil, 15 anos, é uma judia, é uma mulher pobre, mas ela tem uma força incrível que não tem potência, não tem potestade, não tem dominação, não tem força no céu e na terra mais potente do que a força de Nossa Senhora. E ela segurou o gatilho e não deixou que a arma disparasse no meu ouvido. E hoje eu estou aqui, graças a Deus e graças a Nossa Senhora. Então, eu li a Bíblia, eu até li a Bíblia às vezes, porque lá em casa, como eu falei, minha mãe era católica, é católica, muito católica, continua, é ministra de Eucaristia, é consagrada na terceira ordem franciscana. Minha mãe todo dia está na igreja, reza mais do que eu. Minha mãe reza mais do que eu. Minha mãe rezou 26 anos para que eu me convertesse. 22 anos para que eu me convertesse. Ganhou Santa Mônica, que rezou 18. Minha mãe rezou 22. Santa Mônica rezou 18 para que o filho dela, Santo Agostinho, se convertesse. Minha mãe rezou 22 anos, até eu ter uma experiência dolorosa, como eu contei para vocês, mas potente, resplandecente, porque a luz de Deus brilhou na minha vida. E eu tentava ler a Bíblia, muitas vezes, em casa, né? Na família católica eu pegava às vezes a Bíblia, quando, mesmo numa vida de pecado, quando dava vontade eu pegava. Quem disse que eu entendia nada? Eu não entendia nada aqui. Era como uma história que eu não conseguia entender. Piorou ainda mais o Antigo Testamento, aí é que eu não entendia mesmo. Eu não sabia o que essa palavra queria dizer. Experimentava ler todos os livros e não compreendia nada. Mas no dia em que eu tive a minha experiência de Deus, que foi depois
nessa tentativa de suicídio, me levaram para um seminário de vida no Espírito Santo. Eu fui arrastado, porque eu estava nessa depressão, mas fui porque eu estava vendo que a vida já estava comprometida, né? Eu tinha tentado o suicídio. Eu digo, não, eu vou ter que ir para um seminário para ver se alguma coisa acontece na minha vida. E nesse seminário, que foi na época, em 87, lá em São Luís do Maranhão, o Shalom foi para lá, eu morava lá. O Shalom foi para lá para uma missão, não tinha ainda a comunidade Shalom lá. E um tio meu, uma tia minha, eram consagrados na Aliança, na comunidade de Aliança, ainda são. E eles ficaram hospedados na casa do meu pai é irmão dele. E esse meu tio me levou para o seminário de vida no Espírito Santo. E na hora do batismo no Espírito Santo, eu já vinha prestando atenção às palestras, o amor de Deus, o pecado. A palavra de Deus ia sendo pregada para mim, sobre o amor de Deus, as passagens de Isaías, aquela passagem que diz que Deus tem o meu nome gravado na palma da mão dele. Passagem de Isaías 43, se não me engano. Outras passagens onde o pregador enfatizava que Deus me amava. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. O pregador pregava com muita autoridade. Esse pregador era o Moisés. Naquela época, um meninozinho magrinho, bem novinho. E eu olhava para aqueles jovens pregando. Depois o Messias pregou, depois o Cassiano pregou, depois o Carmadério. Foram 9 pessoas, junto com 2 casais. Um deles é esse casal que ficou na casa dos meus pais, meu tio, né? E eu olhava para aqueles jovens pregando a palavra de Deus. E eu dizia, eu quero isso aí que eles têm. Eu preciso disso aí que eles têm. E o que eles tinham? Eles tinham um vigor, eles tinham a autoridade, eles tinham a espiritualidade, eles tinham a força da palavra de Deus. Como é importante a palavra de Deus, e a gente precisa ter essa palavra de Deus em mãos. Se eu pedir agora para levantar a palavra de Deus, não a mão, quantas Bíblias a gente vai ver hoje nessa assembleia? Levante a sua palavra. Levante a sua palavra. Talvez 40%, né? 50% no máximo. Se fosse uma igreja evangélica, estava todo mundo com a Bíblia na mão. Não é verdade? Tem coisa que a gente precisa aprender deles. Eles levam a palavra de Deus para os momentos de culto, de ensinamento. Eles levam a palavra de Deus. E aqueles jovens pregando a palavra de Deus, eu dizia, meu Deus, eu quero ser assim. Eu quero viver isso. Eu preciso disso. Eu estou vazio. Eu não tenho nada na minha vida. E olha que eu tinha as coisas. Meu pai tinha uma empresa. Eu era sócio dele. Eu tinha carro. Eu tinha um bocado de coisa. Material. Não me faltava nada. Mas eu estava vazio. Não tinha nada dentro de mim. É tanto que eu tinha tentado a morte. Eu dizia, meu Deus, me preenche. Eu não tenho nada. Eu sou pobre. E aí Deus foi ouvindo a minha oração, quando chegou o momento da efusão do Espírito Santo, eu senti, gente, como se fosse, deixa eu explicar aqui, como chama aquele objeto que a gente dá injeção, aquela seringa, é um êmbolo, né? Êmbolo, né? Ou seja, um êmbolo são 2 peças. É a peça de fora, que geralmente vem com a agulha, essa, e aquela que tem a borrachinha lá de dentro, né? Assim, eu sentia como se meu corpo fosse um êmbolo e tivesse cheio de coisa podre, cheio de líquido fedorento, cheio de coisa podre, muita podridão na minha alma. E na hora que as pessoas rezavam pela oração do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, eu sentia como se uma pessoa forte apertasse esse êmbolo que vinha assim como sobre o meu corpo, tirando, apertando e tirando toda a imundície que tinha dentro de mim. Eu tive essa sensação forte naquela hora. E depois que terminou essa sensação, eu tive um sentimento de grande alívio. Era como se eu estivesse ali
vazio, limpo, para começar a receber algo novo. E o que eu recebi naquela hora? Eu comecei a receber as sementes do bem, a palavra de Deus, as músicas que a gente canta, são palavra de Deus, muitas delas trechos tal e qual a Sagrada Escritura. A gente canta, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro, aquela firmando os meus passos, esperei ansiosamente ao Senhor. Vocês já ouviram? Ele se inclinou para mim e ouviu. Isso é um salmo. E tantas outras, se eu fosse agora citar, me lembrava tantas e tantas palavras que relatam trechos da Sagrada Escritura. E era isso que eu recebia naquela hora. Era a palavra de Deus que entrava no vazio do meu coração, e essa sim, essa verdadeiramente preenchia. Porque só a palavra de Deus pode preencher de verdade a nossa alma. Nada, nem amor das pessoas, nem o amor dos seus queridos parentes, nem declarações de amor do seu marido e da sua esposa, nem nada neste mundo pode preencher o coração humano a não ser Deus, a palavra de Deus, porque é uma palavra de verdade. O Espírito de Deus é um Espírito de verdade, é um Espírito de luz, é um Espírito de amor, é um Espírito Santo, é o único Espírito de verdade. Por isso que muitas vezes, para expulsar os espíritos de mentira, somente o Espírito Santo, que é amor e que é verdade, pode expulsar. Pessoas que têm essa dificuldade, lutam contra a mentira. Clame o Espírito de verdade, clame o Espírito Santo. Então eu estava recebendo ali naquele momento a semente do bem, a semente da verdade. Quando terminou o seminário, eu não queria ir para o seminário. No primeiro dia me arrastaram. No segundo dia eu já me levantei cedo e já fiquei pronto para ir. Quando terminou o seminário, eu fiquei lá, querendo saber quando é que a gente ia se encontrar de novo. Eu queria ir para um grupo de oração. Eu estava desejando, eu queria me encontrar de novo com os meus irmãos, com aqueles irmãos que Deus me deu. E aí começou minha caminhada, lá em São Luís, no grupo de oração da Renovação Carismática, até que eu vim ingressar. Deixei tudo lá, deixei a faculdade, a Universidade Federal do Maranhão, deixei uma namorada que já estava querendo noivar, estava doida para casar já. Deixei a sociedade com meu pai, deixei meu carro lá para vender, deixei os terrenos que eu tinha já comprado. Mas a coisa que eu desejo deixar todos os dias, que eu deixei lá, mas todos os dias eu preciso deixar, é o meu eu. É a minha vontade, são os meus planos, são os meus projetos. Isso é muito mais difícil da gente deixar, a minha maneira de pensar, de achar, de julgar, de olhar para as pessoas, de me achar melhor, de pensar que posso fazer diferente, melhor do que os outros. Isso é que eu tenho que deixar todos os dias. Mas sabe como é que eu consigo deixar isso, gente? Se eu tiver uma vida debruçada, dobrada, meu coração deve ser debruçado, dobrado na palavra de Deus. Muita gente tem dificuldade de oração. Ah, padre, eu tenho tanta dificuldade de rezar, eu começo a rezar, primeiro me dá um sono, eu não posso nem me encostar que eu durmo. Eu me escoro assim, quando eu vejo já estou babando. Ou então eu começo a louvar, daqui a pouco eu não sei nem o que eu estou fazendo. Parece que minha memória não funciona. Ou então eu me perco na oração. Eu estou no louvor, aí depois eu passo para pedir perdão, daqui a pouco eu volto para o louvor de novo, parece que a oração voltou para trás. Eu tenho uma dica para vocês.
Comecem a oração de vocês rezando com a palavra de Deus. Qual a palavra que eu tiro, padre, para rezar? A da igreja. Todo mundo aqui sabe, eu não preciso dizer, que todos os dias a igreja tem a santa palavra para nós, a palavra do dia. Sim ou não? Sim. Aqui, no Brasil todo, lá na Europa, lá onde eu morava, na Itália, no Japão, na África, em todos os lugares, a palavra de Deus nesse dia é a mesma. Isso dá uma grande potência de unidade, uma grande ação salvífica na humanidade. Enquanto você reza aqui com Mateus 10, o seu irmão lá na China está rezando com Mateus 10. Eu lá em Típica Castelana estava rezando com Mateus 10. O mundo todo que tem esse bom hábito, essa virtude, porque um bom hábito se transforma numa virtude, assim como um mau hábito se transforma num vício. Um bom hábito repetido se transforma um mau hábito repetido se transforma num... Diga para o seu irmão isso que eu disse. Diga para mim agora. Então vocês já sabem, né? Nada de vícios. Vençam os vícios com os bons hábitos. Nada melhor do que esse hábito salutar para a alma, para a vida, para o corpo também, porque nós somos um ser integrado. Nada melhor do que você começar a sua oração. Quer vencer tentação, quer vencer sono, levanta primeiro, não vai sentado, não vai deitado, pior, deitado é pior ainda. Eu vou deitar na rede, eu quero rezar na rede. É bom que eu fico relaxado. Você vai dormir, meu filho. Você vai dormir. O encardido, como dizia o Padre Léo, vai estar ali. Aí está vendo que você está na rede. Até balançar a rede. Tem uns que balançam a rede, olha aí. Aí é que dorme mesmo. Então nada de deitar, de sentar. Pegue a sua Bíblia, caminhe, mesmo que pense que você está doido, comece a caminhar de um lado para o outro, assim, ó, como faziam os monges, os eremitas. Caminhe de um lado para o outro com a Bíblia e vá lendo a Bíblia, vá repetindo aquela passagem que o mundo todo está lendo todo dia. Vá lendo todo dia, repita 3, 4, 5, 6 vezes. Faça a Lexio Divina, exatamente. Depois que você lê 3, 4, 5, 6 vezes, você começa a pensar no que te disse a palavra. O que é que ela disse para mim? O que é que ela disse primeiro? O texto está dizendo o quê? O texto está dizendo que Jesus subiu. Qual foi a palavra de hoje? Quem foi para a missa? Quem rezou? Hein? Qual foi a palavra de hoje? Qual foi o evangelho de hoje? Lucas 6, o quê? 27 a... O que é que Jesus dizia hoje? Amai os vossos inimigos. Vamos pegar essa passagem? Espera aí, deixa eu botar meu óculos. Vai pegando a passagem. Lucas 6, 27 a 38. Lucas 6. Lucas 6, de 27 a... Mas eu vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que vos maldizem e orai por quem vos calunia. Você vai rezando com essa palavra, você vai repetindo, vai lendo de novo. Lê várias vezes. O que essa palavra diz? Amai os vossos inimigos
Fazei bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que vos maldizem. Orai por quem vos calunia. Reze de novo. Leia de novo essa palavra. Mesmo que você fique num só versículo, repite 6 vezes esse versículo. Pode repetir mais, Padre? Pode, se você sentir a necessidade. Para quem Jesus dizia isso? Jesus dizia aos seus discípulos. Você imagina os discípulos, Jesus ali, os discípulos escutando Jesus falar, o amor de Jesus, o amor que ele tinha por esses discípulos, o desejo dos discípulos, a disposição de coração deles de ouvir a palavra de Deus. Mas eu vos digo, a vós que me escutais, amais os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, falai bem dos que vos maldizem, e orai por quem vos calunia. O que é que essa palavra me diz agora, segundo momento, Alexio? Essa palavra está me dando uma ordem. O verbo está me dando uma ordem. É um imperativo. Amai os vossos inimigos. Fazei bem. Falai bem. Jesus está me dando uma ordem. Ó meu coração, abre-te. Ordene também o seu coração. Abre as portas. Ó meu coração, abre as portas para essa palavra entrar. Amai os vossos inimigos. Jesus, tu estás ordenando a minha alma. Tu estás ordenando o meu coração. Você está rezando já. Você já está na sua oração pessoal. Você já está no seu estudo bíblico. Seu estudo bíblico faz parte da sua oração pessoal. Ah, mas o meu pastor, padre, diz que a gente tem que rezar primeiro a oração pessoal, depois o estudo bíblico. Então vá dormir. Então fique dormindo. Você dorme meia hora e depois você pega a Bíblia e faz seu estudo bíblico de meia hora. Não pode ser assim. Se você tem dificuldade, a palavra de Deus é o caminho. E aí você vai repetindo, ordenando o seu coração que se abra a essa palavra. Depois, o que eu digo? Terceiro momento, o que eu digo para essa palavra? O que eu digo para Deus? Tchau. Mas não fique lá, não, volte depois, viu? O que a palavra diz agora? Senhor, o que eu posso dizer a Ti, a Tua palavra? Sim, eu quero. Sim, eu quero, Senhor. Eu quero que Tu ordenes sempre. Ordena a minha vida. Ordena que eu seja assim. Ordena que eu ame os meus inimigos. Me faz amar os meus inimigos. Senhor, eu não consigo. E você começa a conversar com Deus, com a palavra que é Deus. Porque a palavra é viva e eficaz. E você já vai vivenciando essa vida da palavra, essa eficácia da palavra. Sim, Senhor, ordena o meu coração. Eu respondo a Tua ordem. Tu me ordenaste de amar os meus inimigos. Eis-me aqui, Senhor, ajuda-me. Derrama o Teu Espírito. Ora em línguas. Vem Espírito Santo, Xalabaracanta, e vai rezando. E vai pedindo a Deus que inspire. E vai pedindo a Deus sabedoria. E vai pedindo a Deus unção. E você já está rezando com a palavra. E aí você fica mais vários minutos nesse deleitar-se com a palavra de Deus. E você entra depois no quarto momento. Estou falando muito rápido, Alexio Divina, mas porque nós não temos tanto tempo. Mas depois a gente pode ver, em outra ocasião, se Deus nos permitir, falar mais sobre Alexio Divina de forma detalhada. E aí você entra no quarto momento. Qual é o quarto momento? O que Deus faz? O que Deus realiza? Agora é Deus. Tudo se tornou ao meu redor Deus. Nada me tira mais atenção. Eu estou envolvido pela presença de Deus. Contemplação não é uma coisa assim romântica, como dois pombinhos, como dois namorados ali na praça. E a gente fica esperando que contemplação seja uma coisa de outro mundo. E não é, gente. Jesus se fez carne, Jesus se fez gente. Jesus nasceu menino no ventre de Maria. Contemplação é Deus
me envolvendo. Contemplação é Deus, é o silêncio sagrado, é Deus me envolvendo, é Deus agindo, é Deus curando. Isso é contemplação. Não vai esperar um arrobo. Eu quero levitar, Senhor. Senhor, eu quero que tu levante o meu corpo. Para que isso? Para você se vai descer? Cuidado com o inferno, porque o inferno está gente assim. Para que eu vou querer que Jesus me levante? Os místicos, os santos, as santas, que tinham esses arrobos, essas levitações, eram os que menos queriam. E porque eles não queriam, Deus deu, só para humilhar eles. Porque isso é uma humilhação, porque começa a ser, a pessoa, todo mundo vai atrás da pessoa, vem cá, eu quero pegar na tua mão, eu quero, como se fosse um Deus. E a pessoa sofre muito. Quem tem dom, quando o dom é verdadeiro, veja a atitude da pessoa. A pessoa sofre muito quando tem dom de cura, dom de visão, dom de milagres. Porque sofre, porque sabe que é Deus que é o centro da sua vida, e muitas vezes esses dons lhe levam a lugares que ela não quer ir, como o Espírito Santo faz, né? Então, meus irmãos, é essa a ação da palavra de Deus. É essa a eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma faca de dois gumes, e corta mesmo, e divide mesmo, e tira o que não presta, e nos dá aquilo que é bom. Olha como foi maravilhosa essa passagem, hein? Hoje esse mundo tão dividido por inimizades, por inimigos, Deus vem nos falar: amai os vossos inimigos, hoje, logo hoje. Perdoe. O perdão é a medida do amor. Você quer saber se você está amando? Você está perdoando? Se a resposta é positiva, então você está amando. Se você não está perdoando, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não quero perto de mim. Eu perdoo, mas não tem mais. É como Deus, quando nos perdoa, Ele apaga tudo. O perdão é a medida do amor. Diga para o irmão do seu lado. Então, pelo menos duas coisas a gente vai levar para casa, né? Primeiro, que um mau hábito repetido se transforma e um bom hábito repetido se transforma numa. E depois, que o perdão é a medida do amor. Então, meus irmãos, vamos preparar o nosso coração. O tempo passa rápido. Nós temos são 8h25. Vamos fazer um momento agora de adoração. A palavra de Deus, o Verbo encarnado, Jesus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, vai passar no meio de nós, vai vir, vai se colocar aqui no meio de nós. E eu vou ter a ajuda de dois irmãos nossos seminaristas, que vão se abrir aos dons de cura, para que Deus, com essa palavra maravilhosa, nos cure, nos liberte, nos transforme, nos faça abertos à sua obra de amor, sua obra nova. Deus quer realizar uma obra nova no meio de nós. Amém?